Boa noite, turma. Boa noite, professora. Eu sou o Maicon e Daniel. Nós vamos trabalhar aqui a resolução dos exercícios 2.20 e 2.21 do Griffiths. Então, vamos à leitura. Então, vamos lá, pessoal. Problema 2.20. Esse problema, a gente tem dois campos, tá? Supostamente eletrostáticos, né? Então, nesse exercício, nós vamos verificar qual é, né, o campo eletrostático e qual é que é um campo eletrostático impossível. Depois que nós fizermos essa verificação, a gente vai também encontrar o potencial, tá, desse campo eletrostático que a gente verificou, adotando a origem, né, como ponto de referência, e depois nós vamos verificar nossa resposta utilizando o gradiente do potencial. Tá? Então vamos lá. Para essa resolução, quer falar, mãe? Não, pode seguir. Aqui você fala nessa condição 1? Uhum. Tá. A gente. Uma das condições que nós vamos assumir é que o rotacional do campo seja zero. Então, num campo eletrostático, ele é irrotacional, o que significa que o rotacional do campo deve ser igual a zero. Então, esse é um pressuposto. Então, imagine um campo em volta de uma carga pontual e que esse campo está estático. Ele não tem... Imagine o rotacional como algo que gire ali em torno, algo que se movimenta. Esse campo não, ele está estático, é como se fosse uma fotografia. Aqui o ponto 2 também, né? Nós temos, então, a existência de um potencial escalar, né? Como o campo é irrotacional, ele pode ser expresso como um gradiente negativo de um potencial escalar. Isso aí também é uma definição, né, que é dado, então, por essa expressão E, que é do campo, menos o gradiente de V, que é do potencial. Terceira condição, o campo deve ser definido e contínuo em toda a região de interesse, que no caso aqui dá a gente imaginar aí uma carga pontual. Então, vamos lá. A letra A, nós vamos calcular, então, para esse campo, o campo dado, né, que é kxy vetor x, 2yz vetor y e 3xz vetor z. Então, nós vamos verificar se ele é eletrostático. Para isso, o primeiro passo é a gente fazer o rotacional para esse campo. Então, vamos lá. Para isso, nós vamos usar aí uma determinante, né? Pode passar, Daniel. A gente colocou um esquema aí para facilitar, né, a compreensão. Isso, aí aqui... Então, fica à vontade. Não, aqui a gente observa, né? A gente utiliza, então, a regra de Sarri, né, para calcular essa determinante, né? Onde nós temos, então, ele faz pela essa regra da diagonal, né? Pegando aqui, que no caso seria positivo, e para cá, né, é positivo também, e aqui no meio seria menos, né? Então, essas expressões aqui, menos o que nós obtivermos da expressão aqui. Né? E lembrando que se multiplica, né, dessa forma. Então, aí nós multiplicamos, né, as diagonais, multiplicamos e também somamos. E aí alcançamos aí, obtemos essa expressão. E aí nós vamos somar agora as três componentes, em x, em y e em z. Isso. Então, agora nós vamos fazer essas derivadas, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente calcula essa derivada em x. Né? Então, isso. Então, nós pegamos aqui, né, parte dessa derivada, essa derivada em x, né? E aí fazemos, ó. Observa que aqui nós temos, né, del y, né? E aqui nós não temos y, né? Ou seja, não depende de y, então aqui dá zero.
Já nessa segunda aqui, ela está em Z, ela é dependente, né, a derivada parcial dependente em Z, aí aqui nós temos Z. Então, todo esse termo aqui, como nós considerássemos como fosse constante, então a derivada aqui em Z, né, que dá 1, então nós temos aqui, para essa expressão, 2ky. Aí, substituindo aqui na expressão, substituindo aqui, final, né? Então, nós temos menos 2ky, vetor x. Isso. Então, aqui agora fazendo no eixo y. Então, a gente vai, nessa primeira derivada, a gente está em relação a del x. Nós não temos o y aí. E a segunda, a gente está em relação a del z. Uma derivada parcial em relação a z, no caso aí é zero. E aí, fazendo a substituição, nós teremos menos 3kzy. Ou seja, esse y aí, no caso, é o vetor, né? A indicação vetorial. Ok, e aí fazendo então agora para componente z, então nós temos dependente de x e aqui dependente de y. Então, vamos observar aqui que aqui não tem x, então esse aqui dá 0. E essa aqui em y, aqui dá 1, né? Então só nos sobra kx, como está dando aqui, né? Kx. Então, substituindo, então é 0, que é daqui, e o kx, né, que é dessa aqui, então nós temos menos kxz. Então, nós encontramos o rotacional, esses três componentes aí, em x, né, 2ky, menos 3kz em y e menos kx em z. Então, aí o que, Como a gente... rotacional, pode seguir, né? Isso, não, é só para então, né, colaborar aqui, aí o que a gente observa aqui, né, que esse resultado, né, teria que dar o quê? Teria que dar 0, né? Então, como não deu 0, o rotacional é não nulo, né? Então, nós temos aqui, né, diferente de 0, então não pode ser um campo eletrostático. Tá? Então, agora vamos fazer a análise da letra B. Né? Da letra B, nós temos, então, esse campo, né? Esse campo também foi dado lá, né, no enunciado do nosso problema. Então, nós vamos calcular agora o rotacional, né, fazendo a determinante e utilizando aquela mesma regrinha que nós vimos lá para a letra A. Né? Então, calculando essa determinante, nós obtivemos esse resultado aqui. Tá? Agora, nós vamos fazer as parciais para elas, né? Tanto em x, tanto em y, quanto em z. Então, em x, né, a gente tem aqui no eixo x, del y, a gente tem um y aí entre parênteses, né? Então, nós teremos aí, no resultado final, aí, K2Z. Nessa segunda parte, nós, em relação a Z, também temos Z, nós temos Z ao quadrado aí, o que vai dar K2Z. Fazendo a substituição de K2Z menos K2Z, lembrando que isso aqui nós estamos no eixo Y, né? Vamos ter aí 0, né? X, o resultado de K2Z menos K2Z é 0, que o esperado, 0. Já em Y, então, resolvendo também, fazendo essa derivada em relação a x, aqui dá 0, e aqui em relação a z, como não tem z, também dá 0, né? Então não depende de x, nem depende de z, ou seja, o nosso resultado aqui é igual a 0.
Agora nós vamos fazer na componente Z, a derivada parcial de K 2xy mais E ao quadrado em relação a x, vai dar K 2y. E a derivada parcial de ky ao quadrado em relação a y vai dar k 2y. Fazendo a substituição, teremos também o valor zero. Somando então, né, gente, as três componentes, né, obtemos que esse rotacional é igual a zero, ou seja, esse campo ele é um candidato a ser um campo eletrostático, né, já que encontramos aí o valor igual a zero. Então, o primeiro passo nós chegamos. Aí agora nós vamos achar o potencial, né, utilizando lá como origem, né, conforme o comando da questão.